É o seguinte, tudo indica que o Pablo Marçal entregou essa eleição para o Boulos. Tudo indica isso. Aquele negócio lá no finalzinho da eleição, o ataque que ele fez contra o Boulos, que foi um ataque muito estranho, né? Pode ter sido produto de um acordo aí. Porque logo em seguida o Pablo Marçal, que atacou o Boulos o tempo todo, aparece elogiando o Boulos, elogiando Lula e tal. Povo abençoado do Brasil, eu nunca vi uma coisa tão cretina e absurda. Pablo Marçal fazendo entrevista com Boulos. Vou fazer uma pergunta a você. Você já viu alguém da esquerda entrevistar alguém da direita e levantar a bola para ele? Nunca vi. Você já viu alguém da direita fazer entrevista com a esquerda e levantar a bola? Nunca vi. Essa é a prova que Pablo Marçal nunca foi da direita. Ele é uma farsa. Ele é um oportunista. Qual a história desse cara, gente? Ele aparece em 2022 e some. E aparece agora em 2024. Não existe homem sem história, nem história sem homem. Esse cara é um manipulador. Esse cara ficou rico à custa de otários. Desculpe, na ganância de querer ter, de querer ficar rico, vendendo curso e palestras. Esse cara nunca construiu patrimônio com história. Ficou rico na custa de trouxas. E até hoje usa técnicas de manipulação. Que direita? Esse cara veio para dividir. Ele só tem um interesse pessoal. Ele não tem interesse nenhum. É megalomaníaco. Eu fiz mais de 30 vídeos denunciando esse cara. Por favor, será que agora vocês vão parar para pensar e acreditar em alguém que tem história? Eu tenho defeitos, mas eu tenho uma história. Minhas defesas nas horas mais críticas de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, cacete em cima de Lula e da esquerda. Pelo amor de Deus, não é um vídeo de 1 minuto ou 2 que define uma pessoa. Agora, eu queria ver a cara de alguns deputados do PL, de youtuber, de pastores que me criticaram, me caluniaram, me difamaram, escreveram bobagem, manipularam o vídeo. Eu queria ver a cara dessa gente. Não é porque eu tenho sede de vingança, não, porque está todo mundo perdoado. Mas eu queria ver a cara para vocês aprenderem a respeitar a história de uma pessoa. Não alguém que aparece do nada, que não tem nada para dar, que tem uma história de mancha. Como é que pode Boulos? O Boulos foi caluniado, falsidade ideológica. Olha o caráter de Boulos e de Pablo Marçal. Fazer uma entrevista com um cara da extrema esquerda. Ô, gente, o comunismo é a revolução mais sangrenta da história. Matou mais de 100 milhões de pessoas. A revolução que mais matou cristãos na história. O PSOL de Boulos apoia China, Coreia do Norte e Cuba. Nações comunistas que perseguem, prendem e matam cristãos e pessoas que são contra a ideologia deles. Vamos dizer não a essa gente, por favor. Diga não a esse farsal. Chega, a casa dele caiu. Diga não a PT, a PDT, a PSOL, a PSB e a Boulos. Vamos abrir os olhos, vamos ser inteligentes e deixar de ser manipulado por esses oportunistas de plantão. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa gente. Jardim do Nanta está dizendo, cheguei agora, não vi a entrevista do Boulos, alguém tem um parecer. Eu estava escutando agora há pouco, antes de começar, o Pablo Marçal bastante cordial com o Guilherme Boulos. O Boulos, só que o Boulos depois chegou a meio que pedir o voto, né, do Pablo Marçal, e ele falou que jamais vota ou jamais votará na esquerda, embora também tenha dito que não vai votar no Ricardo Nunes. Então tudo indica que o Pablo Marçal está pedindo voto nulo, o que seria uma boa notícia para o Boulos, porque muitos eleitores do Marçal migraram para o Ricardo Nunes, né? Então vamos aguardar para ver se isso vai ter impacto nas pesquisas ou se isso vai ter impacto também no tracking das campanhas, né? A direita quer gente que tenha pedigree de direita, convicção nesses valores, nesses ideais, combata o sistema e o esquerdismo com firmeza e que tenha estratégia, porque vencer é importante, né? Senão a gente fica só esbravejando nas redes sociais e aí é difícil. Então, meus amigos, o Marçal ter se revelado isso aí não faz do Nunes um ótimo candidato. Eu não consigo entender quem olha a política por esse fla-flu patético. É um fla-flu patético. Né? O Bolsonaro estava sendo, o Kim Paim, pede desculpa pro Kim Paim. Por que tem que pedir desculpa pro Kim Paim? Vocês acham realmente que o Tarcísio com o Kassab e o Nunes representam a salvação da direita? Quem pensa assim, meus amigos, entrega logo a chave do país pro sistema e tenta fugir antes, que vai ficar ruim o negócio. Já tá ficando. Então,
O antissistema é um movimento de direita necessário no país. Não pode contemporizar com o STF, não pode ir para Gilmar Paluz elogiar os ministros do Supremo, como o Tarcísio fez. Não pode fazer isso, não pode. Hoje nós temos uma prioridade: restaurar a democracia no Brasil. Um cara, eu uso o Marçal como um exemplo a meu favor, um cara cheio de dúvidas, ex-coach, com pinta de picareta, faz um discurso bonito, peita os comunistas, esculacha os jornalistas militantes e consegue, mesmo com um tiro de bazuca no pé aos 45 do segundo tempo, chegar lá, embaralhar tudo com 28, 29, 29. Agora imagina o Salles, imagina o Marcel Van Hatten, se fosse paulista, a Cris Grammel. Agora imagina isso. Então não venham me dizer que isso é um argumento pró-Nunes e vamos tucanar, e é isso mesmo, e o Kassab não tem jeito. Não! É o contrário, é antissistema com gente firme e nas convicções antissistema, não com o Marçal. Esse é o ponto. Mas a gente vê que o Marçal sabe jogar a política dentro das regras da política. Essa espécie de sabatina entrevista teve regras combinadas. Tem um dado momento que o Boulos diz: eu aceitei porque as regras foram combinadas. Quer dizer, o Marçal às vezes se faz de louco, mas é para levar melhor. Então, ele sabe jogar dentro das regras também. Para ele foi muito bom. Limpou mesmo o nome dele. Mas para o Boulos não foi ruim. Não foi ruim, isso eu discordo fraternalmente, né? Porque, olha, em primeiro lugar, o Boulos tem... Qual é o grande problema do Boulos? Rejeição. O Marçal tem um espólio de 1.700.000 eleitores que rejeitam Boulos. Só o fato dos dois estarem juntos conversando já dá um bug na cabeça de algumas pessoas ali e pode trazer algum voto suficiente para ele ganhar. Talvez não, mas pode trazer. O Boulos conseguiu amenizar a imagem de radical ali na conversa. Porque o Marçal ficava perguntando: o que foi o seu maior erro? Por que você fugiu daquele outro debate? Tinha perguntas provocativas, apesar de não ter sido... Foi uma coisa razoavelmente cordial ali. E o Boulos, cara, tá sempre levando de um jeito amigável. Eu acho que para o Boulos, que não tem nada mais a perder, porque ele está muito atrás, a tendência é ele realmente perder essa corrida eleitoral, é uma forma de se aproximar deste eleitor marçalista, o eleitor que escolheu Marçal. Ainda levou alguns elogios ali de Marçal. Você vai ser o grande líder da esquerda, enfim, como eu serei o da direita. Ele tenta sempre se promover. Ele se lança candidato à presidência. Lança, é a verdade. presidência, ao governo. Tudo. A tudo. Nos próximos 30 anos. Água e óleo hoje se encontraram e tentaram se misturar meio assim. O que foi, né? O Pablo Marçal, o personagem disruptivo da eleição, aquele que atravessou ali o primeiro turno inteiro, as voltas com uma série de acusações a respeito do vínculo do partido que ele teve de se abrigar para concorrer, o PRTB, com o primeiro comando da capital, que instaurou um nível baixíssimo na campanha, chegando a publicar numa sexta-feira antes do primeiro turno, 2 dias antes do primeiro turno, um laudo flagrantemente falso contra Guilherme Boulos. Bom, este personagem falou: olha, eu quero entrevistar vocês, porque como cidadão de São Paulo, eu quero fazer uma entrevista de emprego com o Nunes e com o Boulos, que passaram para o segundo turno. Ele teve 1.700.000 votos, o Boulos falou: eu vou lá. Porque, afinal de contas, ele está precisando puxar um dos eleitores, alguns eleitores do Marçal, para tentar uma virada inédita na história das eleições de São Paulo. O Nunes está na frente, segundo todas as pesquisas. Pois muito bem, o Boulos foi. Ontem eu contei aqui para vocês que a campanha do Boulos dizia: olha, ele não tem nada a perder. 8 de 10 eleitores do Marçal, 8 já foram para o Nunes, 2 estão aí voando, eu quero pegar esses 2 e trazer eles para cá. Então, hoje, o time do Nunes ficou olhando, ignorou solenemente, o Marçal chegou a ligar para o Nunes do meio, no final da entrevista, né, que ele fez com o Boulos, o Nunes não atendeu. O time do Nunes tem uma avaliação bem pragmática. Eles falaram: olha, o que o Boulos fez hoje foi um serviço, inclusive jurídico, para o Marçal. O Marçal usou o Boulos para limpar a própria imagem, inclusive a lambança do laudo falso, que criminalmente vai ter repercussão. Já tem queixa, tem investigação correndo em diversas instâncias. Tanto na polícia em São Paulo, Justiça de São Paulo, o Supremo chamou porque ele divulgou o laudo falso, também numa rede que estava suspensa, enfim. Tem uma série de explicações a dar e agora o Boulos vai lá, então ele fala: olha só, para mim aqui passou. Ele deu, inclusive, uma limpada na barra do Marçal. O time do Boulos, por sua vez, diz que a campanha só tinha a ganhar com essa live. Falar para fora, tentar estourar a bolha 2 dias antes
e mais um momento que eles avaliam de exposição valorosa nas redes sociais, sendo que à noite vem a grande exposição no debate aqui em São Paulo.